E aí são múltiplas as mediações que constituem o tecido das relações, né, que envolve o processo de produção e reprodução social da vida e suas expressões materiais e espirituais. É muito importante quando a autora traz essa concepção, porque a gente percebe que a partir do processo de produção social, né, nós temos aí uma percepção de fato de como o sistema capitalista ele se estrutura, né? E essa estrutura traz várias, inclusive, consequências para o tecido social, que é o que nós vamos atuar. E ela até diz o processo de reprodução. Nós vivemos constantemente nesse processo de reprodução. Por exemplo, a gente produz para poder consumir. A gente consome e aí tem que produzir. E a partir desse processo vai se transformando aí essa produção e essa reprodução social. E ela inclusive diz, né, que essa produção e essa reprodução social, ela interfere, né, ela traz rebatimentos nas expressões materiais, nas expressões espirituais, nas expressões culturais. Essas relações se constituem a sociabilidade humana, implica âmbitos diferenciados e trama que envolve o social, o político, o econômico, o cultural, o religioso e as questões de gênero, né? Inclusive como ela traz essa concepção de que de fato com tudo isso a gente trabalha. Por isso que nós temos, né, espaços de atuação na política de saúde, na política de assistência social, na política de previdência, né? Em vários espaços ocupacionais, nós assistentes sociais temos aí essa autonomia e essa propriedade de atuar nesses espaços. Por quê? Porque a partir desse momento que nós atuamos, nós conseguimos perceber aí várias lacunas que precisam ser intervidas. É por isso que nós realmente somos profissionais que conseguimos ler a realidade social. Eu sempre digo, não tem assistente social que não consiga ler a realidade social. Nós temos que ler a realidade social dos sujeitos, perceber qual é o contexto socio-histórico que eles vivem, perceber quais são as contradições que permeiam a vida desse sujeito. Então é muito interessante quando a gente tem essa percepção. E aí ela diz assim: a análise dos princípios fundamentais que configuram o processo através do qual a profissão busca explicar e intervir sobre a realidade, definindo sua direção social, constitui o principal objetivo desse texto. Né? É necessário assinalar que essa análise das principais tendências históricas e teórico-metodológicas da profissão, sobretudo nas 3 últimas décadas, não é tarefa fácil ou simples, pois exige o reconhecimento do processo histórico da constituição das principais matrizes de conhecimento do social, do complexo movimento histórico da sociedade capitalista brasileira e do processo pelo qual o serviço social incorpora e elabora análise sobre a realidade em que se insere e explica sua própria intervenção. Ou seja, nós, enquanto assistentes sociais, para a gente poder ler a realidade social dos sujeitos, a gente precisa também compreender eles de uma forma histórica. E a nossa profissão também, para a gente poder analisar ela, a gente precisa perceber ela de uma forma histórica, porque não foi uma coisa pronta, foi uma coisa que foi se construindo, foi se constituindo, né? Inclusive, quando a gente pensa no serviço social de 1930, né? Aquele serviço social de 1930, que era um serviço social, né, que tinha uma concepção assistencialista, que tinha uma concepção ainda filantrópica, não é a mesma compreensão que nós temos do serviço social hoje, porque hoje nós temos, inclusive, no nosso processo de formação e de atuação profissional, os pilares da teoria marxista, que a teoria marxista é a teoria que, de fato, faz com que a gente compreenda a realidade social e, a partir dessa compreensão, nós criamos mecanismos, né, de fato, para a gente atuar de forma mais direcionada. Aí ela diz assim: este texto apresenta-se organizado em 3 partes. Em uma primeira introdutória, né, onde são apresentados alguns fundamentos relativos ao processo de constituição das principais matrizes de conhecimento e de ação do serviço social brasileiro, e em 3 outras, nas quais se busca uma aproximação às principais tendências históricas e teóricas metodológicas do debate profissional nos anos 80, 90 e 2000. Encerra o texto algumas reflexões acerca das polêmicas atuais da profissão. Né? Essas polêmicas são, de fato, as problematizações que são cotidianamente colocadas, né, para nós, assistentes sociais, termos aí, né, uma compreensão, de fato, como é que nós devemos atuar, inclusive
perpassa pelo processo de qualificação, que eu sempre digo, o assistente social precisa constantemente passar por esse processo de qualificação, porque é esse processo que de fato dá o know-how para a gente poder, né, ter de fato uma bagagem para atuar de forma mais eficaz. E ela começa esse parágrafo dizendo: o processo de constituição das principais matrizes do conhecimento de ação do serviço social. Né? Inclusive, ela traz a concepção da questão social, ela traz a concepção das matrizes teóricas que de fato influenciaram o processo de formação profissional desde a década de 1930 aqui no Brasil, né? Inclusive tendo em vista o movimento sócio-histórico, né? E os próprios governos de estado que perpassaram também nessa época, porque tudo isso constitui, né, elementos que fortaleceram ou não a nossa profissão. A questão social que se coloca é explicitar como se constitui e se desenvolveu o serviço social brasileiro, as tendências de análise e as interpretações acerca de sua própria intervenção e sobre a realidade social na qual se move. É claro que estas tendências, derivadas de transformações sociais que vêm particularizando o desenvolvimento do capitalismo em nossa sociedade, não se configuram como homogêneas, mas são permeadas por diversas clivagens, tensões e confrontos. Ou seja, né, a gente tem uma matriz teórica que de fato conduz, né, a nossa ação, mas não é a única. Nós podemos dizer assim, no serviço social só predomina a matriz teórica marxista. Não é assim. Né? A gente sabe que desde o início da nossa profissão, a nossa primeira matriz teórica foi o positivismo, né? Depois vem a fenomenologia, o funcionalismo, né? O estruturalismo, e essas correntes teóricas, de fato, elas dão também know-how na nossa profissão. Né? Embora, né, alguns profissionais entendem que, por exemplo, é só o positivismo que deve ser levado em conta, e não é, porque de fato o positivismo ele não analisa o sujeito de uma forma ampla, ele analisa o sujeito numa perspectiva superficial. Aí ela continua, isso porque a compreensão teórico-metodológica da realidade, fundada no acervo intelectual, que se constitui a partir das principais matrizes do pensamento social e de suas expressões nos diferentes campos de conhecimento humano, é processo que se constrói na interlocução com o próprio movimento da sociedade. Ou seja, essas matrizes que de fato influenciaram e influenciam a nossa profissão, elas vão se modificando e vão ganhando corpo dentro do movimento da sociedade, porque a sociedade a gente se modifica. Por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, um momento de